Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto é a sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, porque já passou mais da metade desse primeiro turno. Bora falar dos jogos bastante interessantes, briga pelo G4, briga pela liderança e também de outras equipes que querem sair ali das últimas colocações do campeonato. E também de um ponto muito importante, né, que é a volta dos times gaúchos disputando uma rodada completa. Muitos times gaúchos com apenas um jogo na rodada. Muitos deles, então, vão disputar aí essa rodada do final de semana, a volta do futebol gaúcho na Série D do Campeonato Brasileiro. Bora para a classificação, vai ser um pouco diferente, vou falar a classificação e os jogos da sexta rodada desse grupo, para você ficar atento ao dia e horário das partidas e como está a situação das equipes em cada um desses grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Galera, seguinte, começando pelo grupo A1, onde os 4 primeiros colocados até o momento, após 5 rodadas, é o Manauara, lidera com 15 pontos, é a grande campanha da equipe do Manauara, seguido pelo Porto Velho com 12 e em terceiro o Trem com 10. Essas 3 equipes já dispararam na competição, já estão com uma vantagem de pontos em relação aos demais muito grande. Então não é muito tarde para falar que a briga talvez nesse grupo seja pela 4ª colocação. Ainda faltam muitos jogos, mas por enquanto esses 3 times estão se destacando. Fechando o G4, o Princesa de Solimões está em quarto com 5 pontos. Em quinto, o Rio Branco do Acre também tem 5. E em sexto, Manaus também tem 5. Fechando, o São Raimundo de Roraima com 4. E a equipe do Maitá não tem nenhum ponto conquistado, são 5 jogos e 5 derrotas até o momento. Rodada desse grupo A1 começa nesse sábado às 16 horas com o Manauara e o Maitá, jogo do líder aí contra o lanterna do grupo, o Manauara super favorito. Às 17 horas a bola rola para Princesas de Solimões e Trem. Às 17h30 o São Raimundo de Roraima enfrenta a equipe do Manaus, o Manaus devendo bola, né? O Manaus que veio da Série C para a Série D esse ano, mas está muito mal nesse início de campeonato. E fechando a rodada às 19 horas do sabadão, teremos o confronto entre Rio Branco do Acre e a equipe do Porto Velho, que é o atual vice-colocado desse grupo aqui. Lembrando que o Rio Branco é o 5º e tenta entrar aí no G4. Grupo A2, o grupo que é liderado pela equipe do Maranhão, com 12 pontos conquistados, o Maranhão é o líder, seguido pelo Motoclube, que tem 8, o River do Piauí é o terceiro com 7, e o Altos fecha os 4 primeiros colocados com 7 pontos. As outras 4 equipes são o Fluminense do Piauí também com 7 em 5º lugar, em 6º lugar o Tocantinópolis também com 7, e as 2 últimas colocadas, os 2 últimos times, são times lá de Belém, né, do Pará, né, que é o Cametá com 4 e a equipe do Águia de Marabá com apenas 3 pontos conquistados. Gente, no Maranhão, que deu uma descolada dos demais, Motoclube, River, Altos, Fluminense e Tocantinópolis são no momento as equipes que vão brigar talvez pela classificação nesse grupo. Jogos dessa rodada, sábado, né, amanhã, River do Piauí enfrenta a equipe do Cametá, do Pará. O Águia de Marabá, que precisa sair da lanterna desse grupo, joga às 19 horas contra o Altos do Piauí. Domingão, às 16 horas, teremos o confronto entre Maranhão e Tocantinópolis, grande jogo. E também no domingão, às 17 horas, o Fluminense do Piauí enfrenta a equipe do Motoclube. Também outro bom jogo nessa rodada de Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo grupo A3, onde temos a melhor equipe do campeonato até o momento, que é o 13. O 13 da Paraíba é o melhor time da Série D até o momento. Em 5 jogos, são 5 vitórias, 15 pontos conquistados. Então o 13 é líder aí desse grupo, né? Seguido pelo Santa Cruz de Natal, que faz um ótimo campeonato com 9 pontos. O América, o nosso querido Mecão, América do Rio Grande do Norte, tem 8 e está na 3ª posição. E fechando o Iguatu também com 8 pontos. Em 5º lugar, o Souza aparece com 5. Depois a equipe do Maracanã, do Ceará, em 6º também com 5. E em 7º lugar, o Potiguar de Mossoró com 3 pontos. E fechando aí o grupo A3, a equipe do Atlético Cearense com 3 pontos. Muito mal a equipe lá do Ceará, o Atlético Cearense. A rodada desse grupo A3 começa hoje, nessa sexta-feira, daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, com um confronto entre Iguatu e Potiguar de Mossoró.
O Iguatu que tenta assumir a vice-liderança da competição e o Potiguar sair lá da parte de baixo da tabela. Às 15 horas a bola rola já no sábado para Santa Cruz de Natal, que faz uma grande campanha contra a equipe do Maracanã. Às 16 horas, talvez um dos melhores jogos dessa rodada, que é o confronto entre 13 e a América do Rio Grande do Norte. O time está invicto aí, 5 vitórias contra o Mecão, grande jogo dessa rodada. E também às 16 horas, só que no domingo, a bola rola para Souza e Atlético Cearense, não, Atlético Ceará. Lembrando que o Souza já saiu da Copa do Brasil, mas pode focar de vez na Série D, onde o Souza não tá bem, tá em quinto lugar ali, tá a 3 pontos do G4. Grupo A4, mais um grupo de Série D do Campeonato Brasileiro, que no momento, após 5 rodadas, tem como líder o Itabaiana, time do Sergipe, com 11 pontos conquistados. O Asa de Arapiraca está em segundo também, com os mesmos 11 pontos. Em terceiro, a Jacuipense com 8. E em quarto, a equipe do Retrô com 7 pontos. As outras 4 equipes, em quinto lugar, o Petrolina tem 7. A equipe do CSE tem 5. E os 2 últimos colocados estão muito mal. O Sergipe, 2 pontos. E o Juazeirense também com 2 pontos conquistados. Galera, os jogos desses times nessa rodada são 3 jogos no sábado e 1 no domingo. No sábado, 15 horas, teremos o Jacuipense enfrentando a equipe do Itabaiana, jogo entre o terceiro e o primeiro colocado. Teremos às 16 horas o Petrolina enfrentando a equipe do Juazeirense. 17 horas no sabadão, jogo bem interessante também dessa rodada, que é o confronto entre Asa e Retrô. O jogo vai ser em Alagoas, jogo bem legal. O Retrô não vem lá nos seus melhores momentos, né? A gente esperava um pouco mais do Retrô. E também às 16 horas, já no domingo, no caso, o Sergipe enfrenta a equipe do CSE. Então, os jogos aí dessas equipes nessa rodada do grupo A1, A2, A3 e A4. Vamos para os outros 4 grupos e os jogos dessa rodada e como está a classificação no momento, né? Pelo grupo A5, que são as equipes ali do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, tá da seguinte forma: o Anápolis lidera com 10 pontos, em segundo o Brasiliense também tem 10 pontos, em terceiro o Craque de Goiás tem 8, e em quarto a equipe também do Iporá de Goiás também com 8 pontos, o que tá equilibrado, velho. Em quinto lugar o Misto do Mato Grosso tem 7, seguido pelo União Rondonópolis com 6, em sétimo o Capital do Tocantins com 4, e aí outra equipe que faz uma companhia com o Maitá, né? As piores equipes do campeonato. O Real Brasília em 5 jogos tem 0 pontos conquistados. A campanha do Real Brasília é muito ruim. Jogos da rodada, teremos nesse sabadão às 16h30 União Rondonópolis e Craque de Goiás. Às 18h30 o Capital do Tocantins enfrenta a equipe do Brasiliense jogando em Tocantins. Às 3 horas da tarde do domingo teremos o confronto entre Iporá e Misto. Jogo muito legal, porque vale a 4ª colocação, viu? Se o Iporá ganhar, ele dá uma distanciada do Misto, e se o Misto ganhar, ele passa o Iporá. E tira o Iporá do G4 e entra o Misto. E às 15 horas, o jogo entre o Lanterna e o líder do grupo, o Real Brasília, enfrentando a equipe do Anápolis. Bora pro Real Brasília conseguir uma reação no campeonato, e o Anápolis querendo se manter na liderança, jogo do Lanterna contra o líder do campeonato. Grupo A6, vamos para o 6º grupo da Série D do Campeonato Brasileiro, classificação após 5 jogos, onde o Serra lidera com 10 pontos conquistados em 5 rodadas, seguidos pelo Itabuna da Bahia com 9, o Nova Iguaçu com 8 pontos, fez um excelente batalha do Carioca e continua fazendo uma boa Série D. E o Democrata de 7 Lagoas, de Minas Gerais, também com 8 pontos. Esses são os 4 primeiros. A Portuguesa do Rio de Janeiro aparece em quinto lugar com 7 pontos, o Ipatinga em sexto tem 4, o Real Noroeste em sétimo também com 4 pontos, e o Audax do Rio de Janeiro fez apenas 1 ponto até o momento nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O Audax que busca a primeira vitória no ano, né? Aliás, mentira, né? Que já conseguiu. O Audax venceu essa semana aí, lá no Rio de Janeiro por 1-0, um jogo que teve aí. Então o Audax já quebrou essa cena de não ganhar. Falta ganhar agora na Série D e sair dessa última colocação, né? Jogos dessa rodada da Série D pelo grupo A6. Sabadão, 17 horas, o Ipatinga enfrenta o Nova Iguaçu, em Minas Gerais. Às 15h30 do domingão, o Real Noroeste enfrenta o Audax do Rio de Janeiro. Também às 16 horas teremos o confronto entre Itabuna e Serra. Jogo muito interessante, é o jogo do vice-líder contra o líder. Outro jogão vai ser esse jogo Itabuna e Serra.
E na terça-feira, sempre tem um jogo isolado ao meio de semana, segunda ou na terça, o confronto entre Portuguesa do Rio de Janeiro e a equipe do Democrata de Sete Lagoas. Galera, isso é interessante porque a Portuguesa pode entrar no G8, né, no G4, desculpa, em caso de vitória, só que eu esperava bem mais da Portuguesa do Rio de Janeiro, a Lusa Carioca está devendo. E o Democrata, que está na Série A2 do Mineiro, vem entregando um bom campeonato até o momento. O Democrata é uma grande surpresa por estar no G4, mesmo na Série A2 do Mineiro, faz uma boa campanha a equipe de Minas Gerais. Grupo A7, grupo que tem muitos times paulistas, né? Times de Minas também, tem o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, está da seguinte forma, liderado pela Inter de Limeira, que tem 13 pontos conquistados, em segundo os times do Paraná e o Maringá com 12, em terceiro o Água Santa com 8 pontos conquistados, e em quarto a equipe do Pouso Alegre com 6, então por enquanto esses são os 4 primeiros. Os outros 4 que estão nesse grupo brigando para entrar ou para se recuperar, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul com 5, São José com 4, Santo André com 3 e a equipe da Patrocinense, que está muito mal, com apenas 2 pontos conquistados. Jogos dessa rodada pelo grupo A7, vamos lá. Sabadão, 16 horas, a bola rola para Inter de Limeira e Patrocinense, jogo do líder contra o último colocado. Não dá para negar que a Inter de Limeira é muito favorita. 18 horas, a bola rola para São José, que tem muitos empates contra a equipe do Maringá, vice-líder. Aí no domingo, mais 2 partidas. O Costa Rica do Mato Grosso do Sul enfrenta a equipe do Santo André, jogando lá no Mato Grosso do Sul. E também às 16 horas, um jogo bem interessante, nosso querido Pousão, o Pouso Alegre joga em casa, em Minas, contra a equipe do Água Santa. Esses, então, os jogos do grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D. Galera, fechando agora com o grupo A8, que é o grupo das equipes dos gaúchos, né? Equipes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Depois de muitas rodadas, aí praticamente 4 rodadas sem entrar em campo, os times gaúchos voltam a jogar esse final de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro, né? Os times gaúchos da Série A já jogaram, fora dos seus estados já jogaram. Teve jogos também na Série C, com São José e Ipiranga. E agora está na hora da volta dos times da Série D. Lembrando, que o do grupo da Série D está com muitos times com poucos jogos, né? O único time que está com a tabela completa é o Cascavel, que fez os 5 jogos até o momento e ocupa ali a 4ª colocação. Rapidamente, só lembrando que o Concórdia é líder com 10 pontos em 4 jogos. Depois o Barra tem 5 pontos em 4 jogos. O Barra é o segundo, mas se faz um campeonato bem abaixo. O Barra se esperava mais do Barra de Santa Catarina. O Cianorte, cara, ia pegar os 3 gaúchos em sequência. Devido ao que ocorreu das enchentes, a tragédia do Rio Grande do Sul, o Cianorte ficou 3 rodadas sem jogar. Então o Cianorte só tem 2 jogos, né, após 5 rodadas. O Cianorte tem 4 pontos, está em terceiro. O Cascavel, que é a única equipe que fez todos os jogos até o momento, está em quarto com 4 pontos, também não faz uma campanha muito boa. E aí vem a galerinha ali que está fora do G4 por enquanto, que é o Hercílio Luz, que tem 4 pontos em 4 jogos. A equipe, aí depois os 3 gaúchos, né, que fizeram só uma partida até o momento. O Novo Hamburgo tem 1 ponto em apenas 1 jogo realizado. O Avenida não fez ponto ainda, também tem só 1 jogo realizado. E fechando o Brasil de Pelotas também com 0 pontos, com apenas um jogo realizado. Jogos da rodada desse grupo A8, a volta dos gaúchos à Série D do Campeonato Brasileiro, depois de algumas rodadas parado, né? Teremos esse sabadão às 15h30, a bola rola para Avenida e Barra de Santa Catarina. Também às 17h30, a bola vai rolar para Hercílio Luz e Brasil de Pelotas. E no sabadão às 18 horas, o Cianorte do Paraná enfrenta a equipe do Concórdia. Domingão, 16 horas, fechando a rodada do grupo A8 da Série D, a bola rola para Cascavel e Novo Hamburgo. Esses, então, os jogos aí. Ufa, 32 jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, a rodada completa, com toda a classificação atualizada, os jogos e horários, você viu aqui no canal Mais 10 Futebol Clube. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like. Mais 10 Futebol Clube volta com tudo aí para falar da Série D do Campeonato Brasileiro e deseja excelente volta para os times gaúchos nessa volta, né? Volta normal não, porque não tem como falar isso, né? Por uma tragédia, tem que ter toda uma reconstrução, mas os times vão ter que seguir em frente e disputar os campeonatos.
Aquele abraço, se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Aquele abraço, valeu!